Eleu akaja, walato milioni osile borakaja. Eleu akaja, walato milioni osile borakaja. Me proponho bastante a aprender muito com a minha mãe de santo, né? Com a minha mãe de santo, até por razão da experiência que ela tem, da bagagem que ela tem, do amor, né? Do amor. Gira Negra Gaúcha 2024, projeto já, dá para se dizer assim, tradicional, à medida que em 2023 foram feitas 6 colunas do Brasil de Fato, RS, e também na versão podcast, agora 2024, na versão videocast, projeto contemplado na Lei Paulo Gustavo, na linha 5, outros formatos audiovisuais, e tradicionalmente a dupla que apresenta. Eu sou o Richard Serraria, aqui comigo André de Jesus. E hoje a gente vai receber aí o Léo Tinguerreiro, lá da comunidade do Morro dos Macacos, na Restinga. E nada mais apropriado para apresentar o Léo Tinguerreiro a alguém também do território, porque a Gira Negra Gaúcha prima sempre por isso, o respeito à territorialidade. Portanto, André de Jesus, Léo Tinguerreiro, apresente o rapaz aí. Obrigado, Richard Serraria, meu parceiro. É um prazer enorme nós estar na Gira Negra Gaúcha 2024 com o Léo Tinguerreiro. Uma das maiores lideranças, vamos dizer assim, novas lideranças que surgem na comunidade da Restinga. O Léo é uma liderança do samba, então a gente está aí também lidando com uma manifestação comunitária das mais importantes do Brasil, uma tradição, né, do Brasil, é o samba. O Léo também é um cara do pagode, né, o samba de passarela, o samba de carnaval que eu falo, né? E o Léo também é um cara do pagode. E hoje está aqui para falar um pouco de uma manifestação comunitária mais importante que o Brasil tem na sua história, que é as manifestações de matrizes africanas. O Léo hoje é um babalorixá de uma bacia das mais antigas da Restinga, e eu quero que ele comece falando um pouco disso para a gente, da onde vem essa bacia, da onde vem essa cultura comunitária que é as religiões e as manifestações culturais de matrizes africanas. Bom dia, Léo! Bom dia, pessoal, bom dia, axé para todos, isso mesmo, eu mesmo, Leonardo Machado, conhecido como Léo Tinguerreiro, morador do bairro desde sempre e de matriz africana desde o nascimento. Venho de uma bacia muito antiga, do tempo da dona Heloísa de Iemanjá, no Partenon, e desde ali vem seguindo uma trajetória na qual a minha mãe de santo, ela já é de bastante tempo também, foi uma das primeiras filhas de santo da mãe Heloísa, e desde então sou nascido e criado ali, né? E minha passagem para poder falar sobre isso é contando como iniciou a minha vida. Foi muitos anos de criança, eu por motivo de saúde, aquela coisa toda de criança, minha mãe optou por me colocar na religião, sem ter o meu conhecimento, sem nada, eu era uma criança. E depois, quando eu tive um entendimento sobre religião, eu decidi continuar, né? Optei por continuar, por seguir, assim como 90% da minha família seguiu essa bacia, e aí os anos foram passando, e eu comecei a ter um entendimento, uma sensitividade da religião, e hoje, depois de alguns anos, trilhando o caminho de aprendizado, hoje eu sigo no meu próprio terreiro, né? Fui contemplado, fui merecedor de poder ter escolhido também, né? Poder ser essa liderança a qual me foi cometida a responsabilidade. E hoje, com todo o aprendizado que eu tive, é assim que eu procuro continuar, né? Assim que eu consigo ter esse entendimento para ir repassando todo o conhecimento que eu tive, que eu tenho e que eu busco, justamente com a minha mãe de santo, juntamente com o meu padrinho de religião e com as outras pessoas que fazem religião de verdade também no nosso bairro, na nossa comunidade de Porto Alegre. E através disso, a gente vai caminhando para outros segmentos, né? Juntamente baseado na nossa religião. Eu procuro fazer algo de inclusão social, né? Usar a nossa religião não só como um culto, sim abrangendo outras questões como
a parte social que a gente procura buscar sempre lá. Muito legal, Léo, tudo isso que você está colocando para a gente, essa importância também, né, do trabalho comunitário. E ao longo da tua fala, né, acho que teve dois momentos que tu mencionou essa questão do aprendizado. Mencionou também embaixo da saia, né, da Mãe de Santo, esse espaço do terreiro como a universidade, né, da pedagogia das africanidades. Né? Fala para a gente um pouquinho dessa importância dos terreiros como espaço de aprendizagem. Muito, muito grande, né? Eu acho que o aprendizado religiosamente ele continua sendo, para mim, né? Eu posso falar, infinito, né? Infinito. Eu costumo dizer que eu sou um eterno aprendiz, né? E a pessoa que eu me proponho a aprender, que eu me dedico a aprender, sempre vai ser quem me ensinou, né? Sempre vai ser quem me ensinou. Eu até procuro abrir esse leque de informações para outras pessoas também, né? Para outros líderes, outras pessoas que são, do meu entendimento, com qualidade. Tem muita gente boa aí, gente. Muita gente que ama a religião junto, assim como eu. Mas eu me limito bastante, eu me proponho bastante a aprender muito com a minha Mãe de Santo, né? Com a minha Mãe de Santo, até em razão da experiência que ela tem, da bagagem que ela tem, do amor, né? Do amor. Eu acho que independente de bagagem ou não, eu acho que para tudo a gente precisa ter amor, ter dedicação naquilo ali. E ela, todos os dias, ela me passa esse amor, né? Esse amor e essa fé. Então eu considero isso como bem na questão da universidade. Ali é minha faculdade. A minha faculdade, a minha pós-graduação, o meu estágio, a minha evolução vai ser ali. Deixa eu pegar esse link, porque a gente fala de educação popular, fala de Paulo Freire, e o Léo está falando agora de uma raiz religiosa. Eu vou abordar um tema que é a raiz, que nós estamos falando um pouco aqui da questão cultural. O Léo é um educador popular. O Léo é um ensinador de samba. O Léo, além de ensinador de samba que ele é, que eu quero que ele fale um pouco mais dessa aptidão que ele tem de o ensinar, né? Porque ele nos diz agora onde vem isso. Não vem da universidade, não vem da escola, a escola é fundamental, é o primeiro espaço social, e o terreiro ele é equiparado a ambos, a escola e a universidade, você não é maior, né? Em termos de cultura popular e cultura negra, que é a representação que a gente tem aqui do Gira Negra. O Léo, todos os participantes da empresa, do negócio do Léo, da barbearia de Guerreiro, são jovens. Ele entra lá, se ele quer tocar um cavaquinho, se ele quer tocar um tantã, se ele quer tocar uma cacheta, se ele quer tocar um instrumento de religião, quem é que dá os primeiros passos para esse jovem? O Léo Tim Guerreiro. E o Léo talvez não tenha uma aproximação com o Paulo Freire, eu não conheço o Paulo Freire. Então o Léo fez uma dimensão, e eu queria que o Léo falasse um pouco mais desse lado do Léo de educador popular, esse lado do Léo de líder, de olhar esse jovem que talvez não tenha uma referência, né? Quer trabalhar, tá lá, foi procurar um lugar de trabalho para ter o seu dinheirinho, e ele acaba ensinando, e o Léo, inclusive, esse ano tiveram um projeto muito bonito na Semana da Restinga. Nós falamos de festas, as festas populares são o maior momento de comunidade. O Léo esse ano o terreiro participou, o terreiro de Hugo Ansanha participar da Semana da Restinga, junto com essas representações. Então nos fala um pouco, Léo, dessa tua aptidão de ensinar. Tu é um professor. Nós estamos aqui com um professor, né? Entre nós aqui. Isso aí mesmo. Voltando esse eixo aí mesmo que o André falou, a minha barbearia é uma escola, né? Uma escola. Estou lá há 9 anos, independente. E ali o que eu quis ali? O que eu sempre propus? Cara, tem que tirar essa molecada da rua. Tem que tirar essa molecada da rua. Cansei de pegar e de... Esse moleque, chegar ali, faz um corte pra mim, tio, eu faço. Vai lá. Só que o que eu precisava também? Eu precisava de material humano, conforme tomou a proporção. E o que eu pensei? Eu podia pegar barbeiros prontos já. Só que na minha ideia eu digo, é mais fácil eu ensinar esse menino aqui, que como eu costumo dizer, né? Uma máquina de cortar cabelo, uma tesoura, ela é melhor do que qualquer tipo de armamento, né? Então eu sei que eu ensinando ele, seria uma maneira dele estar tendo uma profissão, independente de continuar trabalhando comigo ou não, mas aquela linha de educação profissional eu sei que ele ia ter. E de fato, nesses 9 anos passaram mais de 20, por cima, assim, ó, me recapitulando rápido,
mais de 20. E desses 20, eu tenho certeza que uns 15, olhando por cima, assim, 15 eu sei que estão bem. Eu sei que estão bem, estão com uma vida profissional boa. E juntamente com o profissionalismo da área de beleza, tem essa ideia da música, né? Porque eu sou ritmista da escola de samba há 24, 25 anos esse ano, vai para 25 anos. Comecei muito moleque, lá tinha 14 anos, 14, 15 anos, se eu não me engano. Então eu sempre tive essa ambição, essa vontade, esse desejo de tocar algum instrumento. E tomei alguns laços aí para aprender, né? De tipo, da questão de, não, me dá aqui que tu não sabe. Eu ia para casa com o meu instrumento meio frustrado, mas teve pessoas que me ensinaram também. E isso aí me fez cara, o dia que eu aprender a tocar, eu vou me propor a ensinar quem quiser. Porque eu já sofri também aqui, ó. De eu chegar numa roda de samba, eu querer aprender aqui e o camarada virar o cavaquinho pro lado. Ah, tu não sabe, quer, aprende aqui. Pô, como é que eu vou aprender uma coisa que eu nunca ouvi? Então eu disse, me propus, quando chegar alguém com a intenção de aprender, eu não digo que eu posso ser professor, mas, cara, eu vou te passar tudo. Isso até mesmo na barbearia. Na barbearia também. Olha, tu me ensina a cortar cabelo, tu consegue dar curso? Não, curso eu não consigo dar. Porque até para dar um curso tem que ter um certificado de professor, de barbeiro profissional e de professor. E isso eu não tenho. Mas agora, te ensinar a cortar, isso eu te garanto. E com instrumentos também. E nesses últimos, eu tô há 9, nesses últimos 4 anos, isso aflorou bastante. Porque chegou um moleque lá que trabalhava comigo, e ele começou, naquele interpico ali de cliente ou outro, olha, me ensina uma nota. Ensinei um acorde para ele, foi lá. E aí foi evoluindo, teve tempo. E isso aí despertou esse interesse em alguns, até mesmo clientes meu. Ah, mas para um pouquinho, tu ensinou de cara, não ensinei, eu só passei. E ele pegou. E ele foi, e hoje, se tu entrar na minha barbearia, tu vai ver que tem um monte de instrumentos, assim, ó. Que eu sou apaixonado por instrumentos. Se eu pegar um instrumento velho na rua, eu levo, eu tento consertar, eu tento reformar para me tirar algum som dele. E nessa linha, pô, hoje já tem assim, ó, que eu posso dizer com orgulho, uns 4, 5 cidadãos que aprenderam a tocar e hoje usam o instrumento. Inclusive o André também já está nessa listinha dos próximos. Estão nessa linha de terapia, né, cara? Terapia, um instrumento musical. Quando tu pode estar triste, pode estar no teu dia frustrado, um dia que deu tudo errado, tu pega um instrumento musical, seja ele de harmonia, seja ele de percussão, aquilo ali te acalma. Então eu tenho esse negócio da escola de querer ensinar isso aí, mas também como para tudo na vida. Tu só vai conseguir ensinar quem quer aprender. E me dando orgulho como pessoa, né? Eu digo, cara, poder passar um conhecimento que muitas vezes foi oculto, teve o tempo onde não se podia isso, não se podia tocar, era até julgado como coisa de bandido, como coisa daquele outro. Hoje a gente pode sentar, agora se eu ligar para eles agora, eles estão tocando cavaquinho, cara. Estão tocando cavaquinho, batendo pandeiro lá, entende? Então isso tudo foi, como eu digo, eu não ensinei ninguém, eu só passei os primeiros passos. Muito importante tudo isso que está nos trazendo e acho que a gente2pode avançar um pouquinho também, né, na Gira Negra Gaúcha, ou Gira, deixa a Gira girar. Tu falou um pouquinho também dessa questão histórica da presença negra, a gente sabe de toda a importância da construção desse país a partir da mão de obra negra, escravizada, que constrói, portanto, a economia, né, desse país, e a gente vai ver essas marcas culturais no samba, a gente vai ver essas marcas culturais no terreiro. Eu acho importante que tu pudesse falar um pouquinho para a gente, né, nesse momento, sobre essa questão da liberdade religiosa, as ações governamentais e o terreiro, e a gente pode incluir, como o André colocou, né, a escola de samba, como espaços de enfrentamento ao racismo. Ações governamentais, liberdade religiosa, terreiro e enfrentamento do racismo. Ações governamentais, eu ainda acredito que o governo poderia dar um pouquinho mais de visibilidade, poderia dar um pouquinho mais de espaço, né, para essas questões. A gente consegue ver que
apesar de tudo, nos dias de hoje ainda tem um certo tipo de preconceito, um certo tipo de falta de oportunidades. Falta de oportunidades, falta de amplitude para isso aí, porque hoje a gente vê assim, ó, outras religiões com espaço para poder mostrar que estão fazendo isso, sendo que o Batuque, a matriz africana, fica sem essa visibilidade. E tem muito pai de santo aí, gente. Tem muito pai de santo aí que sai para distribuir marmita. Tem muito pai de santo aí, tem muito terreiro de religião que sai para distribuir bala, doces, em exemplo, em festa de Cosme e Damião, que eu posso lembrar de um agora aqui, festa de Cosme e Damião. Pô, gente, tem muitos terreiros aí que vai nas pracinhas entregar cesta de doce para as crianças. Tem casas de religiões, quando acaba todo ali o preceito de segunda festa, e ele sai para distribuir galinha enfarofada. Ele sai para distribuir não o que sobra, sim dividir o que foi ofertado para os participantes, né? Isso aí, gente, a gente não vê na televisão, a gente não vê em mídias sociais. Hoje, até por questões próprias, né? Muitos líderes religiosos acabam colocando, acabam mostrando. Por quê? Tá, mas é errado? Não é. Eu acho que não é. Eu acho que a gente poderia ter muito mais espaço. Isso aí, com certeza, motivaria mais, daria um pouco mais de respeito para quem não, para as pessoas que não têm esse respeito, que não têm esse entendimento de que o batuqueiro faz isso, de que o religioso faz isso, de que quem cultua a matriz africana consegue fazer isso, consegue dividir também, consegue, muitas vezes, consegue dar do seu bolso. Se ele tiver 2, 3 pães, ele dá 2 e fica com 1. E isso acontece muito, e muitas vezes o governo não faz questão de dar uma tamanha visibilidade para esse tipo de coisas, né? Eu acho que isso aí seria muito importante, seria muito bom se acontecesse isso. Está dentro dessa questão da relação racial, a construção da sociedade que o Brasil é construída em cima do racismo, né? Que é uma sociedade construída em cima do racismo do Brasil, né? O Brasil como nação, ele é construído em cima desse pilar, né? De exploração de mãos negras. Essa é a ideia dessa nação, né? Prósperas, que alguns dizem. E a religião de matriz africana e os terreiros são o sentido mais comunitário de emancipação e resistência disso. O Richard colocou o carnaval, a capoeira, que foi perseguida no Brasil, né? Que é uma manifestação também comunitária. Né? Na Restinga nós temos mais de 8 grupos de capoeira, que também foi perseguida no Brasil. Então, pegando esses dados históricos, a gente vai entender, depois, em cima da tua fala, é que existe uma não consciência sobre nós. Quer dizer, existe nós e um público, e uma população, e um governo, ou um estado das coisas de não consciência. Porque o que mais comunitário nós poderíamos dizer que é um terreiro? O que mais cultural brasileiro poderia ser um terreiro? Aí nós estamos dizendo que o terreiro não tem visibilidade. Então, se ele não tem visibilidade, ele é perseguido. E como é que é perseguido um patrimônio histórico brasileiro? Né? Por quem ele é perseguido? Eu queria até que tu falasse um pouco, Léo, porque nós vivemos momentos de polaridade no Brasil, a gente vive um momento de perseguição no Brasil, e eu queria que tu falasse um pouco mais. Qual é o teu sentimento, né? Tem muita coisa na rede social, tem muita gente fazendo discursos de ódio, né? Tu falou da palavra amor, né? Nós estamos pelo amor, né? Nós estamos contra o ódio, porque ódio já é uma coisa que nos traz historicamente quando a gente veio da África, no transatlântico, né? Na região dos tubarões, né? Que nos mataram até aqui, né? Agora nós queremos construir uma nova sociedade, né? Um novo mundo possível, né? Eu queria que tu desse a tua opinião um pouco sobre essa questão. De fato, as coisas não poderiam ser muito mais positivas para o nosso povo se tivesse mais ações assim, se tivesse mais visibilidade. E é sofrido, né? É sofrido, é complicado, a gente acaba se deparando com muitas coisas na internet, com o pessoal discriminando, até mesmo com piadinha de que, tu vê isso, aquele outro, e isso aí só dificulta, cada vez mais, quando a gente pensa em poder se abrir, aparece uma cena com alguém banalizando aquilo ali, entendeu? Banalizando, e foi bem que nem tu colocou, a gente está pela paz, a gente está pela caridade, e isso aí
É o que é nos ensinado lá atrás. Até mesmo quando, no tempo dos escravos, eles apanhavam e mesmo assim sofrido, eles diziam, não, fica tranquilo, meu filho. A gente via aquela escrava que era sofrida, fica tranquilo. Em momento algum tinha aquele sentimento de raiva, de revolta. Por mais que tivesse aquele sentimento de revolta, era notório que a gente mantinha calma. E isso acontece muito hoje ainda. Hoje a gente vê, eu até vi esse tempo um vídeo, uma situação de que banalizaram uma menina na escola porque ela foi de guia e ela começou a dançar. Ela fez algum tipo de dança assim dela mesmo lá, dança do popular. Errado. Por que errado? Se o orixá dela é a fé dela, ela continua com ela, entendeu? Ela tem que tirar. Será que ela está faltando com respeito? Não. Quando a gente pensa que a gente vai caminhar, que a gente vai ter uma liberdade maior, que a gente vai ter uma amplitude maior das coisas, acontece uma situação assim que parece que é a impressão que eu tenho é que eles querem nos fechar ainda mais, entendeu? Então eu penso que isso aí, eu vou bater sempre nessa tecla, sempre nessa questão de que a gente precisa de voz, a gente precisa cada vez mais, nós que somos de matriz africana, nos unirmos para poder acabar com esse tipo de intolerância. E é só assim, é só com continuamos com a paz e nos unirmos. Se nós não nos unirmos, gente, cada vez mais a gente vai ter menos espaço dentro dessas questões, né? Dentro da política, dentro do governo, cada vez menos a gente vai ter espaço. Então, com mais união, mais espaço a gente vai ter. Né? A Gira Negra Gaúcha, versão 2024, videocast. Estamos hoje aqui no estúdio da Ipanema Comunitário 87.9 FM, falando com o Léutin Guerreiro, diretamente do Morro do Macaco, Restinga, Zona Sul. Eu sou o Richard Serraria, comigo André Jesus. E esse projeto foi contemplado na Lei Paulo Gustavo, na linha 5, outros formatos audiovisuais. O pessoal vai poder acompanhar agora também no canal, no YouTube e também, tradicionalmente, a coluna No Brasil de Fato RS. E também seguindo, obviamente, com a nossa parceria com a 87.9 FM. Estamos aqui no estúdio e a gente descendo em linha reta na direção do rio, a gente vai sair ali na frente da Mãe Oxum. Então estamos aqui abençoados também com Léutin Guerreiro, Reino de Ogum e Oiá, abrindo os trabalhos da Gira Negra Gaúcha 2024. A Lupo, seguimos aí com a nossa equipe e seguimos para outros episódios também. Um abraço grande a todos. Isso aí, tamo aí. Obrigado, Léutin Guerreiro. Léo fez uma menção também ao nosso fundador da TV Restinga, o Márcio Figueira, mandou um abraço para ele também aqui. E seguimos Gira Negra Gaúcha 2024. Obrigado, Léo, um axé. Manda um axé também, cara.